Salve, 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 meus amigos do Execução Fiscal em Curso. Estamos estudando por esses dias os temas da prescrição, prescrição intercorrente, e isso agita também uma outra temática que é a da eventual possibilidade de reconhecimento de decadência intercorrente. A gente estudou que a prescrição se manifesta lá no curso da execução fiscal, se tratando, portanto, da prescrição intercorrente, e também pode acontecer essa prescrição antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, dita então a prescrição comum ordinária. E também pode ocorrer uma paralisação injustificada ao longo do processo administrativo fiscal, nos casos de lançamento direto ou de ofício por parte da autoridade fazendária, e esta paralisação estaria ou não motivando o reconhecimento de uma prescrição ou de uma decadência intercorrente. Essa é uma questão. Eu venho tratando esses assuntos com vocês em uns posts e resolvi gravar esse vídeo sem muito roteiro, sem muita preparação, assim em take único para compartilhar uma história da minha vida profissional, as aventuras do concurso para juiz federal. Eu estudando esses assuntos para compartilhar com vocês, lembrei então de uma história. Na minha primeira prova oral para juiz federal, isso foi lá por 2001, então coisa de 20 anos. Uma das questões que foi levantada pelo examinador era o presidente da comissão examinadora do concurso aqui do TRF da 4ª Região. Ele me fez um questionamento, ele examinava tributário. Doutor, existe prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal? E me pressionava com isso aí. E, na verdade, não existia ainda, né, súmula sobre isso, não existia como se tem hoje com relação ao STJ, né, súmula 622, já publiquei a esse respeito. Não havia assim uma informação tão exuberante a esse propósito, mas eu lembrei que havia uma referência neste livro aqui. Eu fui resgatar na minha biblioteca esse volume. Eu acabei ganhando, eu tinha na época, acabei descartando porque era uma edição já antiga, né? E eu acabei ganhando um novo volume dessa obra por ocasião da aposentadoria da minha colega de justiça, a doutora Maria Helena, e ela então me presenteou com esse livro, e é uma memória muito importante para mim. Esse livro, esse volume específico é de 2001, deixa eu ver aqui qual é o número da edição, é a 3ª edição de um conhecido volume sobre direito tributário, do Dr. Leandro Paulsen, juiz e agora desembargador do TRF da 4ª Região. E aí o examinador me perguntava, existe, doutor, prescrição intercorrente? Existe decadência intercorrente? E aí eu respondi com base, olha, doutor, eu sabia de cor esse livro, todos os candidatos para juiz federal acabavam decorando esse livro, era assim meu livro de cabeceira. Me lembro de um carnaval prévio às provas orais, eu estudando esse livro, assim, a gente acabava decorando. E eu lembrava que havia uma passagem nessa obra que explicava, é um inventário de doutrina e jurisprudência em direito tributário, e eu lembrava que havia uma passagem no livro dizendo que, de um julgado, explicando que um julgado de relatoria do ministro Moreira Alves acabava explicando, como eu compartilhei com vocês já em alguns posts, que a decadência ela vai até o momento do lançamento. E essa decadência então se encerra, ela é aproveitada pelo fisco no momento da constituição do crédito, e aí a partir desse momento do lançamento vai se percorrer normalmente a via recursal, a impugnação, recursos no processo administrativo fiscal. E esse julgado explica que durante este interregno consumido pelos recursos, pela análise da impugnação por parte do contribuinte, esse interregno não é exposto à prescrição. E a prescrição vai se contar. Então, a partir do encerramento do processo administrativo fiscal, vai haver o curso, vai se iniciar a contagem do prazo de prescrição. Então, durante o processo administrativo fiscal, de acordo com esse julgado, não há nem prescrição, nem decadência, porque ela
poderia ocorrer apenas até o momento do lançamento, e nós já temos um lançamento que se aproveitou do prazo decadencial. E aí eu respondi isso para o examinador, né? O doutor Amir, que era o presidente da comissão, ele impressionava, era um tempo assim que as provas elas tinham muita pressão e constrangimento e tentavam pegar o candidato no contrapé. Imagina, com 25 anos fazendo prova para concurso de juiz federal, ainda meio despreparado para enfrentar uma situação desse tipo, né? E ele me pressionando e dava umas voltas e voltava no assunto e querendo saber. E aí eu citei, olha, existe esse precedente, é um precedente de relatoria do ministro Moreira Alves, e eu disse bem assim, me lembro como se fosse hoje, ao tempo em que ele integrava o TFR. Porque está assim, vocês não vão conseguir ver, eu vou fazer uma foto e eu vou compartilhar aqui. E aí o examinador bateu na mesa, isso aqui você nunca mais fale isso, até perdi a marcação da página. Você nunca mais fale isso, que o ministro Moreira Alves, ele foi nomeado diretamente para o Supremo, ele nunca integrou o Tribunal Federal de Recursos. Eu não sabia, não sei se vocês sabiam disso, né? O ministro Moreira Alves é um civilista de primeira grandeza, estudioso do direito civil e do direito romano, e foi ao Supremo por nomeação direta, ele não integrou o TFR antes. Eu não sabia, e o examinador ficou furioso que eu citei essa informação equivocada. Gente, eu juro, pena que vocês não vão conseguir ver, mas está assim no livro. Estava na época TFR, até dá para ver aqui, ó, TFR, RE, número tal, é recurso extraordinário, número 91.019, e eu acabei invocando esse recurso extraordinário em uma série de decisões minhas já na execução fiscal, no tempo que não existia, por exemplo, a súmula 622 do STJ. E eu citei isso, ele ficou furioso que o ministro Moreira Alves nunca foi ministro do TFR, que é um tribunal que foi extinto pela Constituição de 88 e deu lugar ao STJ. E o STJ faz um interessantíssimo trabalho de inventariar a jurisprudência e as súmulas do Tribunal Federal de Recursos, embora já extinto, e eu sou um entusiasta de estudar essa jurisprudência. Afinal de contas, o nosso CTN, ele é, em grande parte, a redação original lá de 66. Então, muito conteúdo, sim, se aproveita daqueles julgados. E aí ele me ensinou, na verdade, então ele foi nomeado diretamente para o Supremo, ele nunca integrou o Tribunal Federal de Recursos, e aí encerrou o tema por aí e tal, acabei reprovado nessa prova oral, não foi esse o motivo, seguramente, mas na prova oral seguinte, acabei fazendo o concurso de novo, percorrendo todas as fases, primeira fase, prova de sentença, e cheguei novamente à prova oral, e este examinador novamente integrava a comissão. E aí eu cheguei com muita segurança, assim, e aí lembrei disso, acabei citando, inclusive, na prova oral, que na prova anterior, nessa, que houve esse fato curioso, assim, que me desestabilizou, ele me ensinou isso aí, e isso daí, a partir daí eu sempre tive essa informação. Gente, e aí por descargo assim, de consciência, eu consegui fazer chegar por amigos em comum o alerta de que havia um erro de digitação, com relação à referência. Gente, tá aqui a prova viva, né? Esse erro foi corrigido exatamente na edição seguinte, depois que eu prestei essa prova, que eu alertei, então, o autor, o Dr. Leandro Paulsen, de que havia esta informação equivocada, que na verdade é um julgado do Supremo Tribunal Federal, e este julgado foi realmente um turning point, um divisor de águas com relação a essa temática, que é a eventual possibilidade ou não de reconhecimento de prescrição ou de decadência intercorrente. O examinador me perguntava, existe decadência intercorrente? Existe decadência intercorrente? E aí eu respondi com base nisso. Me custou um certo constrangimento na prova, mas está aqui a prova. Eu queria rememorar, né, esse fato com vocês. Tem tudo a ver com essa temática que nós estamos trabalhando por esses dias, com essa série de posts temáticos com relação à prescrição, e isso versa também sobre a prescrição intercorrente.